Participe conosco do nosso 3 em 1, você sabe, é só mandar o seu comentário pelo nosso WhatsApp, que é o número 11 913 25 80 55. Sua mensagem aparece sobre a nossa tarja, muitas vezes no telão, e ajuda a enriquecer o nosso debate. Quero começar contando que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados por participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. A Janaína Camelo está conosco e vai explicar para a gente porque a maioria dos ministros da primeira turma concluiu pela punição. E eu quero entender agora quais são os próximos passos para esses réus, principalmente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta aí, Janaína, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro, para você, para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, o primeiro passo é o seguinte: esperar a publicação do acórdão do julgamento. No regimento do STF, lá diz que há um prazo máximo de 60 dias, mas usualmente é ali de 30 dias, mais ou menos, um mês que esse acórdão é publicado. Depois disso, aí sim, abre-se o prazo, exatamente assim que ele é publicado, abre-se um prazo de 5 dias para que as defesas possam entrar com um recurso. O primeiro recurso seria ali os embargos de declaração, que é um tipo de recurso que ele em si não altera o resultado ali do julgamento, mas ele serve ali para que as defesas possam esclarecer possíveis omissões, pontos obscuros ali durante o julgamento. Como ele não altera o resultado, sempre ele costuma ser sim sempre apresentado, porque é uma forma ali, uma estratégia das defesas de protelar ali o fim do processo, e aí protelar até chegar o tempo ali da execução da pena, enfim. Então esse é o embargo de declaração. Então são 5 dias assim que o acórdão é publicado, a defesa tem 5 dias para apresentar, findaram esses 5 dias, e aí abre-se 5 dias para a acusação se manifestar. Então, no caso ali, a Procuradoria-Geral da República. Aí depois disso, esse recurso é analisado no plenário da primeira turma. Nesse caso, no plenário da primeira turma, porque como houve o placar ali foi de 4-1, no geral, né, pelos 5 crimes, o voto divergente só foi o voto do ministro Luiz Fux, então não caberia, em tese, o embargo infringentes, que seria ali um recurso que aí sim poderia ser analisado no plenário dos 11 ministros. Mas, Evandro, há uma discussão com relação a esse assunto, porque o regimento do STF não diz ali especificamente, matematicamente, qual seria a possibilidade de se apresentar um embargos infringentes. Somente diz que seria possível se não houver unanimidade no placar, se não houver unanimidade, mas não diz se seriam 2 votos, 3 votos, enfim, não especifica isso matematicamente. E ontem, conversando com alguns advogados, de alguns dos réus ali do núcleo crucial, eles me disseram o seguinte, que há precedentes. Um deles, por exemplo, o mais viável ali é do senador Assir Gurgats. Não sei se você lembra, mas em 2019 ele foi condenado pela primeira turma do STF, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, se eu não me engano, por desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial. Ok, ele foi condenado por unanimidade. Embora tenha sido por unanimidade, no momento da fixação da pena, houve 2 votos divergentes, entendendo que essa pena já teria prescrito. E por conta disso, a defesa dele apresentou os embargos infringentes e esse recurso foi analisado no plenário dos 11 ministros, mesmo havendo ali unanimidade para que ele fosse condenado na primeira turma. O plenário dos 11 ministros rejeitou esse recurso, mas foi possível sim apresentar isso. Agora, com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, só lembrando que ontem a defesa de Bolsonaro publicou uma nota dizendo que também vai apresentar recursos no âmbito internacional. Além disso, tem a questão de todos os outros réus, como, por exemplo, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, porque houve divergência também com relação ao voto do ministro Flávio Dino na dosimetria de pena e também ao voto do ministro Luiz Fux, que absolveu esses réus. Então, isso também abre-se ali uma possibilidade para os advogados desses 3 réus também entrarem com embargos infringentes. Então, tudo isso vai ser analisado, mas tudo isso só depois ali do acórdão do julgamento ser publicado ali no Diário da Justiça e tudo mais. Isso vai levar um tempinho aí. Joana, agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode começar o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo diante da situação de saúde, da idade? Há uma possibilidade grande disso acontecer?
Sim, mas só seria após ali findado o processo, né? Depois de todos os recursos, depois de transitado o julgado, aí sim ele pode já cumprir a pena já pode ser executada, né? Imediatamente, isso em regime fechado, como foi ali decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento que foi encerrado ontem. Então, nesse caso ali, Jair Bolsonaro, assim como os outros réus também condenados, deveriam já sim cumprir essa pena em regime fechado. Há ainda toda uma discussão, Evandro, em relação onde o ex-presidente, por exemplo, poderia cumprir essa pena. Ele tem algumas possibilidades. Por ele ser ali das Forças Armadas, ele pode cumprir isso no batalhão militar aqui no Distrito Federal. Ele pode cumprir essa pena na Papuda, que é o presídio federal que fica aqui no Distrito Federal. Ele pode cumprir essa pena também na Superintendência da Polícia Federal. Mas a gente já sabe que a defesa de Jair Bolsonaro, e isso já faz há muito tempo, que já tem a estratégia de apresentar ali um pedido para que ele cumpra a prisão domiciliar humanitária, né? Isso por conta da idade dele, 70 anos, então levando dois critérios, o critério da idade avançada, e o critério também de ele sofrer complicações de saúde, né? Toda a questão ali da cirurgia, que ele já, a última cirurgia principalmente foi uma cirurgia muito grande, e ele tem sofrido ali algumas consequências por conta dessa cirurgia. Enfim, isso vai ser usado sim pela defesa, mas isso posteriormente, né? Agora, até quando essa pena deve ser executada, todo o processo transitado em julgado, e aí sim os réus precisarem ali, né, cumprir a pena e tudo mais, isso vai levar um tempo, mas a expectativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, é que isso aconteça ainda nesse ano. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você e parabéns também pela tua apuração ontem, né? Janaína compartilhou conosco que o Supremo pretendia encerrar o julgamento já nesta quinta-feira com a dosimetria de penas, e isso realmente aconteceu. Então, Jana, golaço, ótimo trabalho para você por aí. Espero, ao longo da nossa programação, conversar mais contigo. Vamos trazer agora um pouquinho, então, da sua opinião a partir da nossa enquete que está rolando lá no YouTube. Você concorda com a decisão do Supremo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Participe. Eu quero trazer depois a tua participação. Também quero ilustrar para vocês aqui no telão essa sequência que foi contada pela Janaína Camelo, para que você entenda um pouco desse processo a partir de agora. Então, ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, poderia haver um pedido de vista que suspenderia esse processo por 90 dias. Havia essa expectativa em relação ao ministro Luiz Fux, o que não aconteceu. Ele deu um voto, absolveu inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus, e, num voto extenso, definiu tudo o que pensava sobre esse processo, mas não pediu vistas. Ele votou, no caso, pela absolvição, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal, no caso da primeira turma, pela condenação. O que acontece agora? Os advogados dos réus podem optar pelos embargos de declaração, que são questionamentos à maneira como o relator e os outros ministros construíram os seus argumentos. Se eles encontrarem alguma lacuna na maneira como os ministros justificaram os seus votos pela condenação dos réus, eles podem utilizar os embargos de declaração. Ou os embargos infringentes. Aqui no caso dos embargos infringentes, haveria necessidade daquela regra de que pelo menos 2 ministros votassem pela absolvição, o que não aconteceu na primeira turma. Mas a Janaína Camelo já trouxe ali um exemplo de um parlamentar que passou por um processo parecido e que conseguiu, mesmo tendo condenação por unanimidade numa das turmas, seguir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Se isso aconteceria com esse núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado aqui no país, a gente não sabe, vamos precisar aguardar. De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal tem 60 dias para poder apresentar a decisão de maneira formal. E aí, depois dessa decisão, digamos assim, publicada, entre aspas, a defesa tem 5 dias para poder entrar com algum tipo de embargo infringente ou de declaração. Depois, caso os recursos dos advogados sejam negados, e aí o Supremo faz o que se chama de transitado e julgado, aí sim tem a execução de penas, que é definida pelo ministro relator Alexandre de Moraes. E os réus começariam a cumprir as penas, que
poderiam começar ainda em 2025 ou até dezembro de 2024, de acordo com a expectativa de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto para você, Alan Gani, se diante do que foi apresentado pelos ministros que definiram a condenação, se há, no teu ponto de vista, a possibilidade de embargos de declaração, se tem argumentos que não ficaram muito claros ali diante das decisões tomadas. No meu entendimento, Evandro, há sim, principalmente naquela distinção entre cogitação e tentativa de golpe. Para mim, aquilo não ficou muito claro, os elementos concretos que ligam Bolsonaro, de fato, a uma tentativa de golpe. Além do que, eu vou na esteira do argumento do ministro Luiz Fux. Este processo claramente deveria estar na Justiça Comum na primeira instância, porque a mudança de jurisprudência em março deste ano pelo STF ocorreu após os eventos e uma lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Ok, mas isso, do jeito que ficou, que pelo menos seja julgado no pleno. Se trata de um ex-presidente da República. Ô Zé Maria Trindade, falando em Luiz Fux, você acredita que as defesas possam utilizar agora os argumentos trazidos pelo ministro Fux, que são bastante divergentes dos outros ministros, para tentar embargos de declaração ou embargos infringentes? Ou seja, utilizando um entendimento de um dos ministros da turma para justificar que deveria haver uma revisão nesse processo, nem que seja na dosimetria de penas, porque é disso que a gente está falando, tá, pessoal? Se não conseguir reverter a condenação, algo que seria muito difícil, eu entendo, diante da decisão que foi tomada ali pela maioria dos ministros, pelo menos conseguir uma redução no tamanho das penas. Fala, seu Zé Maria, bem-vindo. Pelo menos esse é o dever mínimo do defensor, né? Até para registrar que está defendendo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos que estão aqui nos 3 em 1, acompanhando esse momento importantíssimo. Nós estamos aqui acompanhando a história, fazendo a história do país. Algo inédito, um ex-presidente da República ser julgado, né, e agora condenado por tentativa de golpe. Olha, esse primeiro embargo, chamado embargos de declaração, ele visa procurar ali inconsistências ou pedir mais explicações no acórdão. O que é o acórdão? É o resumo do julgamento que aconteceu. Esse acórdão é a publicação da sentença, dos votos, né? E ali o advogado terá 15 dias para apresentar o embargo. Ele vai analisar o voto de cada ministro, ou seja, a sentença. A gente fala voto, mas na verdade cada ministro emite uma sentença, né? E a sentença vitoriosa é que está valendo. E aí ele pega os votos dos ministros, a sentença final e compara ali com o acórdão. É um nome estranho, mas é assim mesmo que se dá o nome na justiça. Esse acórdão traz a verdadeira sentença, o resumo e o resultado de todo o julgamento. E aí esse primeiro embargo é pedindo explicações. Às vezes a redação não fica precisa, aí o advogado pergunta o que quer dizer esta frase, está num duplo sentido, ou mesmo há uma inconsistência, porque no momento da decisão falou-se isso e agora no acórdão tem isso. Aí o tribunal, a primeira turma, dá uma resposta sobre aquilo. Diante desta resposta, aí os advogados podem apresentar este novo embargo, que aí já muda o mérito, que pode mudar o mérito. Como disse, a Janaína muito bem explicou, não há no regimento interno nada que explique formalmente quando há a possibilidade dos embargos infringentes, que ficaram famosos e mudaram sentenças durante o julgamento do mensalão, né? Não diz em que condição, quantos votaram divergentes, né, para se definir esses embargos, mas o advogado, a função dele é apresentar lá a sua defesa. Ô, Fábio Piperno, você vê muitas lacunas naquilo que foi trazido pelos ministros durante esse julgamento? Não, por enquanto não, até porque é o seguinte, no embargo de declaração não cabe mais a contestação de, ele deveria ser julgado pela turma ou pelo pleno. Isso está fora de questão, isso já foi superado. Mas, por exemplo, eu vi hoje um jurista... Eles podem questionar a apresentação de provas, eles podem questionar a construção do entendimento do ministro que levou à condenação, o cálculo que ele fez para a dosimetria de penas, isso eles podem questionar. No julgamento do mensalão, que o Zé agora trouxe
ao debate, os embargos infringentes eles foram concedidos a partir do momento em que os condenados tinham 4 votos favoráveis. Então, com 7-4 podia, com 8-3 não. Então, ampliou-se agora o entendimento de que seriam, então, necessários pelo menos 2 votos favoráveis aos réus para que, então, as suas defesas pudessem requerer o embargo infringente. Nesse exemplo que é perfeito, aliás, que a Janaína citou, pois é, a questão não foi em relação ao resultado do julgamento, mas há uma outra questão que teria sido, então, a prescrição. E aí, no caso da prescrição, 2 ministros concordaram, o que provocou, então, a possibilidade de ser requerido o embargo infringente. Mas, por exemplo, o acórdão, ele vai elucidar algumas questões que são fundamentais. Um jurista hoje, eu vi no jornal, acho que o Jornal Globo, levanta a seguinte questão: a partir de quando, por exemplo, o Bolsonaro poderia requerer progressão de pena? Há uma dúvida legal sobre isso. Por quê? Porque para um crime comum, digamos, que não use da violência, geralmente se fala que no Brasil o condenado pode pedir, então, progressão de pena a partir do cumprimento de 1/6. Muito bem. Só que, quando o condenado assim o foi, porque ele foi condenado por uso da violência, isso sai de 1/6 e vai para 1/4, ou seja, obriga, então, o condenado a cumprir 25% da pena. Então, esse tipo de questão que vai ter que ser esclarecida a posteriori. Uma questão que nós precisamos entender também é se Jair Bolsonaro já poderia utilizar esse prazo de cumprimento de prisão domiciliar para, digamos assim, descontar da pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal durante essa condenação. Esse é um outro fato que ainda gera dúvida e que agora os advogados de Jair Bolsonaro vão tentar obter ali junto ao Supremo Tribunal Federal. Não vamos conseguir mexer na dosimetria, então que se já desconte o que ele cumpriu dentro de casa a partir dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes de uma prisão provisória ou preventiva, foi nesse caso preventiva, porque a gente está falando sobre um temor ou, digamos assim, uma precaução do Supremo Tribunal Federal diante da possibilidade de Jair Bolsonaro interferir no processo que corria ali no Supremo. Então, se decreta uma prisão preventiva que ele cumpre em regime domiciliar e agora se tenta descontar com mais essa ferramenta obtida pela defesa. Ô Bruno Musa, como é que você avalia os próximos passos a partir de um processo que é bastante complexo e que mexe também com questões bastante divergentes entre o que definiu a maioria da primeira turma e entre o que foi apresentado pelo ministro Luiz Fux? Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que aqui, como você muito bem colocou, a discussão é muito mais da dosimetria do que qualquer outra coisa. Vejo como muito rara qualquer possibilidade de reversão disso, afinal de contas, a gente fala há muito tempo que esse resultado estava dado, declarações dos envolvidos que julgaram o processo praticamente fora dos autos, já dava toda a sua opinião, o que obviamente isso não é legal, não estou falando legal na Constituição, mas não é legal um juiz se pronunciar fora dos autos de qualquer maneira, então acho praticamente impossível qualquer tipo de reversão, mas sim a dosimetria da pena, ela pode ser colocada aqui em pauta, né? Inclusive, eu estava lendo hoje da possibilidade, graças ao voto muito bem embasado na Constituição, com dados, fatos ali, números de Luiz Fux, sobre a possibilidade dos advogados recorrerem a cortes internacionais. Eu, de fato, não conheço se há um precedente histórico desse no Brasil e que, em caso positivo, tenha tido alguma possibilidade de mudança. Também vejo isso muito improvável. Não recorrer às cortes, eu me refiro, mas improvável qualquer mudança, mesmo sob qualquer, digamos, escrutínio das cortes internacionais. Então, acho que o que nós podemos aqui debater é se haverá algum tipo de mudança na pena, que de fato, na minha opinião, todos conhecem o meu posicionamento a respeito desse julgamento, assim como disse o Luiz Fux, não haveria competência do STF para estar julgando, e caso esse processo existisse, estaria nas cortes inferiores, mas nesse ponto eu acho que fica muito em aberto
qualquer possibilidade, ou melhor, fica muito restrito qualquer possibilidade de eventuais mudanças com relação a isso. Mas vale mencionar que a pena, 27 anos, os outros que foram um pouco menos, foram penas extremamente rigorosas também. Ou seja, estamos falando de pessoas que praticam crimes muito mais hediondos, ou crimes hediondos, tidos pela própria Constituição, que acabam ficando muitas vezes meses ou um ano no Brasil, onde infelizmente hoje nós temos total incentivo a, digamos, para aqueles que não são éticos e morais, à criminalidade. Afinal de contas, baseado no risco-retorno, a gente tem uma possibilidade muito grande de ver pessoas verdadeiramente perigosas soltas muito rápido. Estou falando de ladrões, estou falando de assassinos e crimes hediondos. Portanto, acho que aqui no Brasil, como esse cenário, na minha opinião, esse julgamento foi muito mais político do que técnico, a possibilidade de reversão disso é nula, e de dosimetria da pena, eu acho que veremos ainda cenas dos próximos capítulos. Talvez a chance de mudar seja única e exclusivamente aí.